Se eu te disser que você pode consumir de 5 a 7 gramas de sal todos os dias, o que você me diria? Ah, Carol, mas eu não posso, eu tenho hipertensão arterial e meu médico proibiu que eu consumisse qualquer coisa de sal. Isso não é verdade. Você pode sim consumir sal com moderação. Hoje nós já sabemos, vários estudos já comprovam que de 5 a 7 gramas de sal por dia, e aqui eu medi para vocês, ó a quantidade aqui, 5,2, 5,1. Essa é a quantidade de sal que vocês podem consumir por dia, todos os dias, sem ter medo de ter hipertensão arterial. Hoje, vários estudos já comprovam que de 5 a 7 gramas de sal por dia não vai fazer mal, muito pelo contrário. O sal, ele é benéfico para o nosso organismo, nós precisamos do sódio, do sal na nossa alimentação. Então, quantas vezes vocês já ouviram falar que o sal é o grande vilão da hipertensão arterial? Mas vamos primeiro entender a diferença do sal e do sódio. O sal a gente pode utilizar de 5 a 7 gramas, sem medo nenhum. Vou colocar aqui alguns links de alguns estudos que já comprovam sobre isso. Mas e o sódio, Carol? O sódio que tem lá naquela barrinha de cereal que a gente vê lá, qual a quantidade? Como é que a gente entende sobre isso? O sal, na verdade, o sal de cozinha, ele é cloreto e mais sódio, ele é cloreto de sódio, certo? Quando a gente quer entender a quantidade de sódio que a gente tem que consumir no dia, a gente tem que pegar a quantidade de 5 a 7 gramas e dividir por 2,5. Essa é a quantidade de sódio que a gente pode consumir por dia. Então, dá mais ou menos a quantidade de 2 gramas de sódio todos os dias que a gente pode consumir sem medo, certo? Isso daí vai o quê? No alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, que tem muito sódio, a gente precisa só fazer essa continha para não ultrapassar 2 gramas de sódio dia. Então é aí que a gente tem que se preocupar. Quando a gente começa a passar dessa quantidade de 2 gramas de sódio dia ou da quantidade de 5 a 7 gramas de sal por dia, né? Então quando a gente começa a passar, a gente começa a ter esse desequilíbrio eletrolítico de potássio e sódio. O sódio retém e o potássio libera. Se a gente começa a ter muito sódio, a gente começa a reter líquido e aí vem a questão da hipertensão arterial. Mas antes disso, não tenham medo de consumir sal e sódio com moderação. Esse é o intuito desse vídeo. Então, o que a gente precisa ter cuidado é com açúcar, com carboidratos simples. Isso sim que a gente também precisa se atentar. O excesso dos carboidratos, eles podem e vão aumentar a hipertensão arterial. Então, não é só a quantidade de sódio e de sal, é a quantidade também de açúcar. Então, fiquem ligados. Uma quantidade moderada de sal e sódio não vão fazer mal a ninguém, muito pelo contrário, vão ser benéficos para o seu organismo, isso eu posso garantir através de todos os estudos que estão aqui na descrição desse vídeo. Então, se você gostou, tem algum amigo, alguma mãe, algum primo, algum pai que tem hipertensão arterial e precisa ver este vídeo, encaminhe que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a vida deles.